Cidade de Canindé, do Campo Missionário de Canindé, da nossa igreja. Sejam todos bem-vindos. Estamos transmitindo pelo Instagram nesse momento o nosso culto doutrinário, ou ensino doutrinário da nossa igreja. Né? E que Deus possa abençoar a cada irmão e irmã que está entrando nesse momento, estudando sobre os 5 pontos do calvinismo. E muitos devem se perguntar, o que tem a ver os pontos do calvinismo com a nossa vida cristã? Né? Não seria melhor viver pelo Espírito, né? E esquecer essas doutrinas? Não existe vida espiritual sem uma vida doutrinária sadia. Muitos cristãos estão fracos hoje porque não conhecem a palavra de Deus. Estão dormentes, estão dormindo, né? Como se estivessem dormentes, sem sentir a profundidade da riqueza da glória da palavra de Deus. E por essa falta de conhecimento é que esse povo tem vivido uma religiosidade fraca, frágil, sem entender as doutrinas da graça de Deus. Nas últimas 2 quintas-feiras, nós estivemos aqui falando sobre os 2 primeiros pontos do calvinismo. O primeiro deles, depravação total. Baseado em que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem. Então nós cremos que em Adão toda a raça humana caiu. Na quinta-feira da semana passada foi o segundo ponto do calvinismo, que é eleição incondicional. Eleição incondicional. Que no meio desse mundo que caiu, desse povo que caiu em Adão, Deus, no seu santo beneplácito, da sua própria vontade, decide escolher alguns para a vida eterna. Não todos, infelizmente, mas para alguns para a vida eterna. Infelizmente é uma realidade. Mas você vai dizer, mas esse Deus seria injusto fazer isso. Injusto somos nós que vivemos em pecado, querendo que Deus seja o nosso funcionário. Sempre que nós estejamos passando por alguma necessidade, clamamos por Ele, Ele vem nos servir. É nós que precisamos de Deus, e não Deus que precisa de nós. Deus, quando Adão pecou, Deus deveria ter destruído a humanidade. Mas Ele decide, no meio de uma humanidade que não quer saber dEle, não quer saber de Deus, o sentimento é o sentimento de se esconder de Deus, que foi o sentimento primário do primeiro pecado no Éden, que foi o pecado de Adão. Ele, ao desobedecer, ele se esconde de Deus, ele vai entre as árvores do Éden, ele não deseja estar diante do Senhor, ele não deseja ouvir a voz de Deus, e mesmo assim Deus decide salvar alguns, não todos. Nós vamos explicar isso hoje, porque hoje nós vamos falar do terceiro ponto, que é a expiação limitada. É uma explicação que eu fiz, bem simples, sobre a expiação limitada. Tá? A expiação limitada é uma doutrina do calvinismo, pois nós somos calvinistas reformados, né? Nós não cremos nessas doutrinas ou ventos de doutrinas que certas denominações vêm ensinando aí, principalmente no sertão do Ceará, né? Então a expiação limitada é uma doutrina do calvinismo que diz que Cristo morreu para salvar pessoas determinadas que lhe foram dadas pelo Pai desde toda a eternidade. Segundo esta doutrina, portanto, sua morte foi totalmente eficaz. A morte de Cristo foi eficaz, porque todos aqueles pelos quais ele não morreu receberão a justiça de Deus quando forem lançados no inferno. E todos aqueles pelos quais ele morreu serão salvos. Cristo morreu para salvar a quem, excedendo a sua vontade livre, decide aceitar a vida eterna. Cristo teria morrido para salvar não um em particular, mas qualquer que o aceite por sua própria vontade. O calvinismo sustenta que Cristo morreu para salvar pessoas determinadas. Então, nós cremos
e está baseado na palavra de Deus que Cristo não morreu por todo mundo. Porque se Cristo tivesse morrido por todo mundo seria estranho. E nós vamos explicar por que há essa estranheza, não é? Infelizmente. Então, para você aprender esta doutrina, esta aula, que hoje vai ser mais uma aula teológica sobre a expiação limitada, você deve pegar o seu caderno, você deve pegar a sua caneta, você deve anotar tudo que eu vou falar. Tá? A Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual nós fazemos parte, é uma igreja que tem como símbolo de fé, né, os breves catecismos, maior e menor, e a nossa confissão de fé. E a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Nós temos uma confissão de fé. Nós não somos uma igreja, né, baseado a fé em um homem, mas baseado a fé na palavra de Deus, nas doutrinas da graça de Deus, nas doutrinas que são derramadas pela palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus. Tá? Então, queridos, a morte de Cristo, ela é, em primeiro lugar, uma morte eficaz. Cristo morreu de uma forma eficaz. A morte de Cristo é uma morte eficaz. Quer dizer, ele morreu uma única vez para os pecadores do Antigo Testamento e para os pecadores do Novo Testamento, da Nova Aliança, das quais nós colocamos. Quer dizer, todos aqueles que creram em Cristo antes dele vir. Porque muita gente se pergunta como é que o povo do Velho Testamento era salvo. O povo do Velho Testamento era salvo crendo no Messias que viria e cumprindo, né, os mandamentos do Senhor, na promessa de que nasceria o Messias que livraria eles dos seus próprios pecados. Foi isso que o anjo falou para Maria em Mateus capítulo 1. Da mesma forma, nós aqui cremos no Cristo que já veio, que nós não vimos também, mas nós cremos que ele já veio, porque tanto tem a promessa do Velho Testamento que viria o Messias, como temos a conclusão da promessa no Novo Testamento, que é o nascimento do Messias, do Deus Emanuel. E aí nós temos promessas que ele fez durante os 3 anos de ministério, e depois disto enviou uma comissão, que foram os apóstolos e os discípulos, para pregar este evangelho do reino a toda criatura em todo lugar do mundo. Então nós cremos neste Jesus que já veio, subiu aos céus, mas também que vai voltar. Então, a morte de Jesus, ela é eficaz. Em primeiro lugar, ela é eficaz. Em segundo, a morte de Jesus é a morte de Cristo que paga o preço do pecado de todos aqueles das quais ele conheceu de antemão, das quais ele escolheu. Não de todo. O sangue de Jesus foi suficiente. Como assim, pastor? O sangue no Velho Testamento do cordeiro que era morto e o sangue era derramado no propiciatório cobria os pecados, para aguardar o dia em que o Cordeiro de Deus morreria uma única vez, para que aqueles pecados que eram cobertos por sangue de animais fosse limpo de uma vez por todas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Todo aquele que nele crê, essa pessoa vai ser salva. Tá? Vai ser salva. A pessoa que crer em Jesus, ela é, primeiro, quando ela crê em Jesus, ela tem a vida eterna. Quando ela crê em Jesus Cristo, quando nós cremos em Jesus, quando é imputado a nós essa crença pelo próprio Deus Pai, nós temos a vida eterna. Isto está no Evangelho de João, capítulo 3, que a gente vai ver daqui um pedaço. Segunda coisa, quando a pessoa crê em Jesus, ela é justificada. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo mandou os discípulos pregar o Evangelho, eles pregam o Evangelho a toda criatura. Não filhos, mas criatura. Em todo o planeta Terra. Ele não disse que toda a criatura iriam crer.
Ele disse, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, as duas distinções dos salvos. O segundo texto que a gente pode ver, que você pode notar aí, é João 12. Em João 12 ele diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebe essa graça, né, dessa santa vocação, ele é feito filho de Deus aos que creem no seu nome, mas somente aqueles que creem. Então nem todos são filhos de Deus. A gente costuma dizer que todos são filhos de Deus. Não. Somente aqueles que creem em o nome do Filho de Deus. Quando nós morremos, o nosso corpo irá à sepultura e o nosso espírito irá a Deus, aguardando ao dia final da ressurreição do último dia para receber o reino por sua totalidade. Nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Onde está escrito isso? Você pode ver em Efésios capítulo 1, onde diz que nós nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. As promessas de Deus não é para esse mundo vindouro somente aqui, mas é para um mundo que será transformado, renovado pelo fogo. Nós podemos ver isso em Apocalipse capítulo 21. Você já imaginou? Se Cristo morreu por todo mundo, como todo mundo diz que morreu, nós chamamos isso de universalismo hipotético. Seria uma coisa, porque se Jesus Cristo pagou o pecado de todo mundo, todo mundo vai ser redimido. Ou então, digamos, se esse João, que Jesus Cristo morreu por todo mundo, morreu pelo João, ele decide não receber Jesus e ir para o inferno. E vai pagar por esse pecado. Então Jesus Cristo pagou por um pecado em vão. Porque João não creu. Porque Jesus morreu por João, mas João não quis Jesus, foi para o inferno, e aí Jesus sofreu em vão pela vida de João. Você já tinha imaginado esse questionamento? Ou Jesus Cristo morreu só pelos seus eleitos, né? Algumas passagens na Bíblia que sugerem que Cristo morreu por todos, né? Vamos ver. Há muita gente que diz assim, não, pastor, mas espera aí. Então vamos abrir um texto que todo mundo abre, vocês vão abrir, que eu não abri aqui, eu não tenho os textos. João 3,16, vamos abrir? Você anota aí. Ah, mas João 3,16, como é que vocês me explicam João 3,16? E eu vou explicar para você João 3,16, dentro do contexto que era uma conversa. Em João 3,16, ele surge, esse texto, em uma conversa entre Cristo e Nicodemos. A conversa não acabou ainda, ela vai no capítulo todinho, 3. Então, o que é que diz? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, pastor? Deus amou ao mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, meu querido. Mas aí não fala da morte de Jesus. Não diz que Jesus morreu por todo mundo. Aí diz o seguinte, que Deus amou o mundo, que deu. Todo o globo Deus ama, certo? Deus amou o mundo de tal maneira. Esse globo aí está na sua blusa, né? Isso, esse globo. Deus amou todas as nações, todo mundo. Mas o que é que diz o texto? Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que está nesse mundo que ele amou não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só como, explicando o versículo direitinho, a gente entende. Deus amou o mundo, mas de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que está nesse mundo, se crer em Jesus, ele vai ter a vida eterna. Não fala que Deus amou o mundo e todo mundo que Deus amou vai receber de seu Filho. João é muito feliz pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo inspira a João, né, escrever esse texto, dessa conversa com Nicodemos que Jesus Cristo teve. Ele diz, olha, porque todo aquele que nele crer, todo aquele, veja que está no singular, né? Todo aquele desse mundo que Deus amou, ele deu o Filho, mas somente todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Ah, mas tem outro texto, Romanos 5,12. 5,12 vai fazer uma analogia entre Adão e Cristo. E aí tem algumas palavras que Paulo usa, mas vamos entender. Romanos 5,12. Portanto, assim como por só um homem
entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Até aí, vamos ver como é que fala. Então, por um só homem entrou o pecado no mundo. Depois Paulo muda. E a morte passou a todos os homens. Então esse todos é o mundo. Porque todos os homens vão morrer. Não é isso que ele diz aí? Vamos entender. Ele diz o seguinte: porque por um só homem entrou todo o pecado no mundo. Mas lá, no mesmo versículo, ele diz: a morte passou a todos. Esse todos é o mundo. Né? Então, nós temos que entender como Paulo escreve. Continue, versículo 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Veja só, mesmo aqueles que não pecaram, porque quem pecou foi Adão, mas aqueles que não pecaram por ser filhos de Adão, filhos da ira, esses homens também morreram. Porque Adão veio prefigurando o homem perfeito, na qual não era Adão. Porque é por isso que Paulo faz a analogia entre Adão e Cristo. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos... Pessoal, pela ofensa de um só morreram muitos. Calma aí. Não morreram todos. Porque no meio desses todos que vão morrer, esses muitos que vão morrer em Adão, são pessoas das quais Deus não escolheu. Aí vem a segunda parte do muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então a graça de Jesus Cristo, no meio de todos que caíram, muitos vão ter a graça. E muitos não vão ter essa graça. Então esse texto ele divide aqueles que morrem em Adão, morrem na carne, morrem sem Cristo, e aqueles que recebem de Cristo, através do Espírito Santo, a graça da salvação. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí, pastor, esse texto diz que é vontade de Deus que todo mundo chegue ao pleno conhecimento de Deus. Mas aí eu quero parar um pouquinho para falar sobre contexto. Não adianta você pegar um texto isolado das Escrituras, né? Aí tem gente que erra assim, pega o texto, tira do seu contexto para ter um pretexto daquilo que quer ensinar. É errado. Vamos ver o contexto? Vamos agora, irmão, assim, vai ler de 1 a 4 agora, vamos entender. 2 de 1 a 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Até aí. Paulo pede, né, ele roga que todos os homens, Timóteo, que todos os homens comecem a ter as práticas da orações, intercessões, ações de graça. Orem. Versículo 2. Por que eles vão orar? Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa. Então Paulo direciona que nós temos que estar orando, que é o que a gente tem que fazer agora na pandemia, orando. Por quem? Pelos reis, governantes, aqueles que governam os nossos países, o nosso estado, a nossa cidade. Então nós temos que estar orando. Veja o contexto que está o texto. Não está falando aí de salvação, mas de uma vida de súplicas da igreja, através de Timóteo, que era o filho espiritual de Paulo. O Timóteo, faz orações junto com a tua comunidade, faz orações por quem? Pelos reis, pelos governantes, para que a gente tenha uma vida de quê? Tranquila. Por quê? Porque Paulo, desde os primórdios da graça de Deus, do início do mundo, os governantes têm nas mãos o poder de aliviar o povo da qual está embaixo das suas autoridades, que nós temos autoridades terrenas, que são prefeitos, vereadores, governadores, deputados estaduais, federais, senadores e o presidente. São esse povo que está fazendo de tudo para que a população do Brasil não morra, mas que seja vacinada.
Então, para que a população tenha uma calma, então nós temos que orar. Veja o contexto que está aquele texto. Né? Verso 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então ele diz o quê? Que isso que a gente faz é bom e aceitável diante de Deus. Qual é o que é bom e aceitável? No nosso testemunho de estar orando por eles, o nosso testemunho de estar, embora que eles fechem as igrejas, de estar evangelizando eles através de lives, através de mensagens, através de folha de tudo. Então, Paulo diz que isso é agradável a Deus. Por quê? Aí vem o versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o desejo de Deus? É que todos os homens, se todos os homens, que todos são esses? Vamos lá olhar para cima, para o contexto. Se todos são o quê? São os governantes, os reis, aqueles que têm poder. Então, no meio de todo esse poder, Deus deseja que todos esse povo, né, venha a ser salvo. Deus pode salvar um prefeito, Deus pode salvar um vereador, um presidente da república, um governador. Deus pode deixar que esses governadores sejam comunistas, fascistas, tudo isso. Ele pode deixar tudo isso. Então o que é que acontece? Então esse texto está falando disso, não está falando de salvação global, mas está falando que é um desejo de Deus de chamar pessoas de todo lugar. Deus pode chamar um prefeito, Deus pode chamar um vereador ao seu arrependimento, à conversão. Então é nesse contexto que é dito esse texto. Então também aqui só pega esse texto, não, mas aqui diz que Deus quer a salvação de todo mundo. Vamos para o contexto. Porque ler o texto, tirando do contexto, é um pretexto para poder dizer aquilo que a gente quer dizer. Mas o texto não diz isso. Nós, presbiterianos, reformados, calvinistas, nós interpretamos a palavra de Deus com o seu contexto. Não fora do seu contexto. Não pegamos um texto isolado e montamos uma doutrina, é um contexto, tá? Agora vamos a outros textos. Agora vamos aos textos paralelos. O texto que diz que Jesus Cristo morreu por um povo. E quem vai dizer isso é o próprio Jesus. Vamos abrir em João 17:9. João 17:9, irmãos, é a oração sacerdotal de Cristo. Ele está orando ao Pai. E na sua oração, da qual João escreve magistralmente, o que é que diz no versículo 9? É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja só, na oração, Jesus Cristo, olha, eu não rogo, eu não oro pelo mundo. Jesus Cristo deixa bem claro, mas eu rogo por aqueles que o Senhor me deu, por um povo, né, escolhido. Então, se Jesus Cristo orou na oração sacerdotal, se você ler todo dia, você vai ver, todo tempo você vai ver isto. Você vai ver que Deus, que Cristo fala, né, que há muitas ovelhas né, que vai vindo do aprisco ainda, né, são pessoas que não são do mundo, como ele também não é. Então, Jesus Cristo não morreu por todo mundo, porque se tivesse morrido, ele tinha orado: Senhor, obrigado porque eu morri pelo mundo inteiro. Não, ele diz: não rogo, não oro, não intercedo pelo mundo, mas para aquele que o Senhor me deu. Olha que texto interessante. O alcance da oração sacerdotal é o mesmo alcance que a gente crê da morte vicária de Cristo. Então Jesus Cristo morreu somente por aqueles a quem ele orou, porque nessa oração sacerdotal ele já estava prestes a ir à cruz. Já estava prestes a ir à cruz. Então ele faz a oração sacerdotal. Então essa oração dá a base para nós crermos que Jesus Cristo morreu, né, por os seus eleitos trazidos pelo Pai. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, ele diz que ele é o bom pastor. Cristo diz: eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Essas ovelhas que ouvem a sua voz. Porque no capítulo 10 de início, diz que as ovelhas ouvem a sua voz e seguem o pastor. Então, Jesus Cristo só morreu por essas ovelhas que ouvem a sua voz. E andai em amor, como também Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aí Paulo fecha: Jesus Cristo morreu por amor a nós. Lá embaixo,
ele vai dizer que Jesus Cristo morreu pela igreja, e ele faz uma analogia entre Cristo e a igreja, entre o casamento do homem e uma mulher. E ele diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então Cristo morreu pela igreja. Pode ler esse texto todinho que você vai ver isso. Então Cristo morreu por nós, que morreu pela igreja. Essa mesma igreja, diz Apocalipse 21, que ele vai receber enfeitada, adornada, para ele que é esposo. Então Cristo morreu por esta igreja. Cristo não morreu pelo mundo inteiro. Infelizmente, é a realidade. Muitos cristãos vivem uma vida, infelizmente, de não compreender a sua vida diante de Cristo. Vive uma vida de religião. Por ser uma cidade tão religiosa, muitas igrejas vivem uma vida de religião. Parece que a igreja, templo, né, é o marco dele estar salvo, dele ser salvo. Não é? Então ele vai indo para a igreja, né? Ele não precisa ler a Bíblia em casa, ele não precisa estudar as doutrinas da graça de Deus, ele não precisa fazer nada disso, ele não precisa fazer o que é certo, ele não precisa casar para não viver abrasado, ele não precisa deixar de mentir. Então a religião parece que camufla muitos cristãos, mas não é verdade. O que a Bíblia está nos ensinando aqui é que Cristo morreu por um seleto tipo de pessoas que vão ter a coragem de não só ficar dentro de uma igreja, mas de ser o diferencial, de ser pessoas que são cristãs de verdade, são pessoas que vão cumprir os mandamentos de Cristo, que está na palavra de Deus, na sua vida. O que a gente vê são cristãos fracos, cristãos que têm medo de morrer, crente com medo de morrer. Né? Crente com medo da Covid, eu vou morrer, você vai morrer, né? É uma notícia triste, você e eu nós vamos morrer, se não for de Covid é de outra coisa. Mas muito cristão, o diabo está me atentando porque eu estou fazendo isso. Não, você é fraco, você é um desviado dentro da igreja, você pensa que é salvo, mas você está desviado dentro da igreja, você não tira tempo para Deus, você quer tirar tempo para você, para o teu ego, para o teu eu, né? Então existem muitas igrejas assim, muito membro assim. Está na igreja porque o pastor é uma pessoa boa. Não estou aqui para ser bom para você não. Estou aqui para dizer para você que você tem que ouvir. Não é o que é que você quer ouvir não. Eu não estou aqui para bater nas tuas costas que você é gente boa não. Eu estou aqui para dizer para você que você é um pecador. E você tem que aprender essas doutrinas da graça de Deus que vai te sustentar aqui no sertão. E senão você vai ser idólatra da igreja, idólatra do pastor, idólatra de tudo que acontece. Tem pessoas que têm aí, vão para essas igrejas e são tão vazias do conhecimento da palavra de Deus. Eu digo isso até porque a própria igreja, a nossa própria igreja, se eu fizer uma pergunta a membros que está há mais de 20 anos da igreja, alguns não vão nem conseguir decifrar, porque a distância da Bíblia para eles é muito grande. Porque nós gostamos de alegorizar a Bíblia. O que é alegorizar a Bíblia, pastor? Eu vou ler o salmo que eu gosto. Esse salmo falou a minha... Eu vou ler esse texto. A Bíblia é para ser lida inteira, toda. Ela é um prato da qual o alimento é mel para a nossa boca. É agradável. Não quero ler essa parte que ela é chata. Não existe parte chata na Bíblia. Existem pecadores que resistem ao ler a Bíblia e não querem ouvir da palavra de Deus. Se tornam fracos, frágeis. Se tornam banais. Né? Eu queria... falar aqui sobre João 3. João 3, de 1 em diante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este veio ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver contigo. A isto respondeu Jesus. Olha a resposta de Jesus. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja que Jesus Cristo diz o seguinte, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Até aí tudo bem. Quem sabe você nasceu de novo. Mas vamos continuar. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus. Em verdade vos digo,
quem não nascer da água e do Espírito, olha como muda, né? Não pode entrar no reino de Deus. Ou você só nasceu da água, ou você nasceu do Espírito. Se você nasceu da água, você está só vendo o reino. Tem crente que está na igreja vendo o reino, mas não quer entrar. Para você entrar, tem que nascer na água do Espírito. Aí você entra no reino. Quando você entra no reino, não existe nada melhor para um cristão do que ler a palavra de Deus. Não existe nada melhor para um verdadeiro cristão que sabe que Cristo morreu em seu lugar, que Cristo derramou gotas de sangue pela sua vida. Ele vai orar, ele vai ser um cristão de exemplo, porque Paulo escreve a Timóteo, diz, olha, seja padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, na fé, na pureza. Então o crente, ele tem que ser um bom crente, falar a verdade, não mentir com os seus lábios, né? Fazer suas contribuições à igreja fielmente, porque sente-se abençoado por Deus, ler as escrituras sagradas todos os dias, como se almoçasse e se jantasse, porque você almoça e janta, mas você não faz nada, né? Escolher coisas boas, porque tem muita gente com cultura bestial. O que é cultura bestial? O que é cultura rasa? O que é cultura inútil? Cultura inútil é aquele crente que não lê a Bíblia, mas tem tempo para assistir o Big Brother. Não sabe o nome dos 12 apóstolos, mas sabe o nome das casas do Big Brother. Eu não estou dizendo que você não pode assistir. Agora, ler a Bíblia também, cristão. Tem crente que não quer ler a Bíblia, não quer estudar, não quer fazer isso, mas vai jogar videogame, vai ver filme, só filme aqui, tudo. Você pode ver isso? Pode, mas você tem que ter um equilíbrio, querido. Porque Cristo morreu por você. A sua vida espiritual deve ser tão ativa quanto a sua vida carnal. Por isso que você está fraco. Porque você não entende o que Cristo fez por você. Então, meu irmão, não cai nessa onda dessas comunidades que dizem por aí, que pregam a palavra de Deus, mas não te explicam direito o que é que você tem que fazer. Cristo morreu por mim e por você. Nós somos pecadores. Antes de nós amarmos Jesus, Cristo nos amou primeiro. Então você tem que escolher se é a cultura inútil da tua vida, se você tem tempo para a tua família, se você tem tempo para a tua esposa, para o teu esposo, para os teus filhos. Muita gente não entende o sabate de Deus, o 4º mandamento. Muita gente não entende isso. Os 10 mandamentos são divididos em 2 grupos. Os 4 primeiros e os 6 seguintes. Os 4 primeiros é a relação que Deus quer que nós estejamos. É um casamento. Então no casamento Deus quer o quê? Não tem outros deuses, não tem outros homens diante de mim, outras mulheres. Não tenha. Eu sou exclusivo seu. É o casamento de Deus com a sua nação, com o seu povo exclusivo. Segundo, não faz para ti imagem, não coloca a foto de outro homem na carteira, mulher. Falando para a igreja. É isso que Deus está falando. Terceiro, não toma o nome do teu marido em vão, do nome do Senhor teu Deus em vão. Não compra fiado, porque quem vai pagar vai ser o teu marido, porque tu leva o nome do teu marido. A igreja leva o nome de Jesus Cristo. Você é um testemunho de Cristo. Quando alguém olha para você, está vendo Cristo, criatura. E quarto, tira 6 dias trabalharás, mas um dia terás, né, que descansar para me adorar. O que é que Deus está dizendo? Olha, mulher, tu tem toda vida, mas tem que tirar um dia para mim que sou teu marido. Deus quer exclusividade. Você tem que tirar do teu dia, você tem que tirar tempo para Deus. E dos seus 6 dias, um dia para Deus de adoração. Crente não existe. Você nasceu para ser um ser eterno. Você vai morrer a qualquer momento. Nós não sabemos a hora da nossa morte. Mas a expiação de Cristo foi com Cristo. Morreu potencialmente pelo mundo inteiro. Ele morreu que se Jesus quisesse salvar todo mundo, fosse eleito, todo mundo seria salvo. Mas não é todo mundo eleito. Porque ele morreu eficazmente somente para os seus eleitos. A morte de Jesus Cristo foi potencialmente. Quem diz isso é Agostinho, de Hipona. Mas ele morreu
eficazmente só pelos seus eleitos, por mim e por você. Então entenda, os 10 mandamentos é um contrato entre o casamento de Deus com a sua nação, com o seu povo exclusivo. Se você fizer coisas, quebrar esses mandamentos, você é fraco. Você está só vendo o reino, mas não entrou no reino ainda. Eu queria fazer essa analogia de João 3, né? Que é interessante, que ele fala primeiro vê, depois aquele que entra. Né? Tem muita gente que está só vendo, perdendo o seu tempo. Não tem desejo, não sabe. Espero que aqueles que estão de outras igrejas assistindo a gente agora, né, crie vergonha na sua cara e aprenda da sua igreja. Se a sua igreja não consegue ensinar, saia dela, porque ela vai te mandar para o inferno. Porque ensinamento errado vai para o inferno. Infelizmente. Vai ensinar pessoas, né, a ver coisas erradas na palavra. Você também se auto-evangelize. Fale do amor de Deus para você mesmo. Lê a Bíblia. Que você quer uma coisa mágica. Não existe mágica quando a gente está lutando pela vida eterna, não. Ela é nos dada, mas nós temos que perseverar até o fim, que isso aí vai ser outro ponto mais na frente. Então Cristo morreu eficazmente por mim e por você. E o que é que você tem feito?